estamos aqui mais uma vez para apresentar os principais fenômenos envolvidos no processo cromatográfico. Então, as técnicas de cromatografia, elas utilizam o princípio do fenômeno de adsorção. Então, a adsorção é um fenômeno físico-químico, né, no qual envolve um componente em fase líquida ou gasosa, em que é transferido para a superfície de uma fase sólida. Então, eles vão se unir. A fase líquida ou gasosa vai se unir, essa fase sólida vai ser retida, né? E o fenômeno para a remoção dessa substância é chamado de desorção. Só de forma ilustrativa, então, só comparativamente distinguindo o conceito de absorção e adsorção. Então, a absorção é quando ocorre, né, é envolto, né, pela substância, né, esse componente. Então, ele é interno, vamos dizer assim. E a adsorção é um fenômeno de superfície. Então, só denotando aqui, é um fenômeno que ele vai ocorrer na superfície do solvente. E o sorvato é justamente o soluto que foi retido neste solvente. Então, de uma maneira esquemática, ocorre um equilíbrio, né, nessa interação, nesse fenômeno. Então, podemos distinguir em dois tipos de ocorrência desse fenômeno, que é justamente pelos tipos de interações em que ocorrem. Quando ocorre a interação física, né, em que é um fenômeno exotérmico irreversível, ele vai ser causado pela diferença de energia ou forças de Van der Waals, em que ocorre uma interação de polo, né? Essas forças de polarização envolvem o dipolo induzido. Então, esse é um princípio utilizado na maioria dos processos de purificação e separação, que são interações fracas, mas que possuem um alcance longo. De forma comparativamente, a quimiossorção já vai ocorrer, é um processo irreversível e exotérmico, e ocorre principalmente devido a ligações químicas covalentes que vão se unir ao adsorvente, né? Então, quais são os fatores que podem interferir no processo de adsorção, né? Então, neste caso, o processo de adsorção, a área superficial, ela vai interferir na questão da intensidade da adsorção, que é proporcional à área superficial. A polaridade, no caso, de uma maneira simplificada, vai estar relacionada às propriedades do adsorvato e do adsorvente, né? Que, com relação à porosidade do adsorvente e a seu volume, sua área superficial, essa natureza, também vão influenciar. E devido principalmente à polaridade presente nas moléculas do soluto, vamos dizer assim, também vão participar, vamos dizer assim, contribuir para o processo de adsorção. A temperatura também vai influenciar nas constantes de velocidade de adsorção. E o pH também, no qual ele determina a carga da superfície do adsorvente, né? Então ele governa as interações eletrostáticas entre o adsorvente e o adsorvato, né? Então ele determina o grau da distribuição das espécies químicas, né? A intensidade desse efeito pode ser maior ou menor conforme o equilíbrio do adsorvente das espécies, né? Perdoe. Então a distribuição da espécie é dependente do pH e da variação do pH, que vai favorecer uma formação de uma espécie em relação a outras. Me despeço aqui de vocês.